Boa tarde, hoje, 7 de abril de 2025, reiniciamos a leitura do Apocalipse de João, na página 109. Vamos lá. Justamente as lendas e os mitos conservaram maravilhosamente essas coisas. Basta lembrarmos como uma lenda alemã conservou esse mistério que se oculta através de tudo isso. Há sempre determinadas entidades que ficam para trás. Também as entidades que se situavam entre as plantas e os animais de hoje e que só podiam ter raízes no solo vegetal, como o da Lua, ficaram para trás e, consequentemente, não puderam prosperar sobre o solo mineral da nossa terra de hoje. Esse solo podem crescer nossas plantas atuais, mas as que se situavam entre plantas e animais e tinham necessidade de um solo vivo não podem, tendo ficado para trás, crescer no solo mineral. O visco é uma planta que é desse gênero, por isso deve parasitar do atual mundo vegetal, pois é um ser retardatário. Ele não possui mais sensibilidade alguma, embora o corpo astral que o envolve seja totalmente diferente das demais plantas. E certa lenda alemã, aí no caso a lenda de Baldur e Loki, da mitologia germânica, né? Aí ele cita algumas palestras do Steiner. Tá? Essa lenda, ela captou o fato de o visco não pertencer ao ser da nossa terra, sendo-lhe estranho. A lenda celebra no deus Baldur e no deus Sol terrestre, a força terrestre. Nenhum ser da terra poderá aproximar-se dele de maneira hostil. Por isso, também o deus do qual a lenda alemã tinha consciência de ser retardatário, Loki, ele não pode matar Baldur com nenhuma das criaturas da terra. Ele tem de matá-lo com um ramo de visco, pois este é estranho entre as criaturas terrestres e pode, portanto, servir ao retardatário Loki, não aparentado com os deuses da terra. Então, deixa eu contar para vocês o que eu pesquisei sobre essa lenda. Então, tem esse Baldur, que ele é filho daqueles deuses, é um dos principais deuses nórdicos, e ele é o deus do sol. Ele é como se fosse assim um Apolo, né? O deus da beleza, do sol. E esse Loki é um ser, é um deus que é sempre muito competitivo, muito maldoso. Ele também tem batalhas terríveis com o Thor, que é outro deus importante. E esse Loki, então, faz uma trama e descobre com uma outra entidade, que também é do mal, que, que nenhuma planta da terra pode fazer nenhum mal ao Baldur, mas que o visco, por ser uma planta, na lenda conta assim, muito delicada, muito sutil, ela não precisou fazer nenhum juramento, porque eles pediram um juramento de todos os animais, de todos os seres, todas as plantas, jurassem que nunca iam atacar o Baldur. Mas o Loki conseguiu descobrir que esse visco não tinha feito o juramento, porque era considerado, não sei se vocês conhecem o visco, é aquilo que não chega a ser uma planta, ele é a gente chama parasita, né? Ele fica parasitando nas outras, ele não pode tocar a terra, ele fica no alto, ele está sempre parasitando as outras plantas. Mas seria um epíteto. Não sei, teria que pesquisar aí o visco agora, né? Então, o Steiner está explicando por que ele é um retardatário, porque não pode tocar o solo da terra, porque ele tem que ficar grudado num solo vegetal, ele diz aqui, não pode ser um solo mineral. Aí o Loki vai e faz uma flecha com um pedaço de visco. E aí consegue dar uma flechada no Baldur e consegue matar o Baldur. Então, essa é a lenda que o povo germânico carrega na sua cultura. E o Steiner, então, cita
que justamente esse que não pode tocar o chão, que é o Viscum, é um retardatário da Lua. E esse também, que é o do maldoso, que também depois ele faz uma outra, eles fazem o Baldur reviver, e depois o Baldur, mas ele, para ele ficar imortal, ele tem que ser, todos os seres humanos têm que ter uma lágrima para ele. E o Loki também se nega. E o Loki também é um retardatário, também não é um deus reconhecido lá, entre os deuses, né? No Valhalla lá deles, né? No céu deles. Então, o Baldur acaba, quer dizer, o bem é extinguido pelos retardatários. Os retardatários ficam aqui na Terra deslocados, né? Eles são sempre meio do mal, meio que podem fazer mal aos terrenos, né? Aos terráqueos, né? Então, essa lenda que ele quer falar sobre os retardatários, que isso vai ter em todas nossas passagens e todos esses nossos momentos de evolução, sempre ficam retardatários para trás. E esses vão se tornar outras criaturas de outro reino que não acompanham a evolução terrestre e muitas vezes ficam com ciúme, ficam com raiva, atrapalham a vida da gente. E isso vai ser lá no Apocalipse, vai ser importante isso. Então, ele está já mostrando aqui e vai mostrar várias vezes aqui. Tá bom? Esclarecendo aqui, tá? Então, vamos continuar. Obrigada. No entanto, em cada etapa, ficaram para trás certas entidades, de forma que os seres atrasados de Saturno se tornaram no Sol os primeiros germes do reino animal atual. E na Lua, os seres atrasados do Sol se tornaram os primeiros germes do atual reino vegetal. Somente na Terra surge, como etapa evolutiva, o reino mineral. Já ressaltamos que na Lua ainda não existia reino mineral. Na Lua ainda não teria sido possível caminhar sobre as rochas. Na fase em que os homens atuais começaram a percorrer sua etapa humana, do corpo cósmico de então, se encontrava entre a substância da Lua e a substância atual, surgiram as massas minerais, os primeiros cristais. Esse foi o momento em que despontou o reino mineral. Os senhores encontraram esse despertar descrito de forma realmente única no Apocalipse de João, onde este diz: tudo estava cristalizado ao redor do trono, como um mar vítreo, no apêndice 4.6, é isso? Esse mar vítreo nos deve indicar o despontar, o germinar do reino mineral em sua primeira feição. Assim, no Apocalipse de João, vemos também indicado esse mistério da evolução cósmica. Com isso, também aprendemos a reconhecer que, até certo ponto, o autor do Apocalipse, em suas poderosas imagens, não quer apresentar-nos, senão, o fato de podermos, nós mesmos, conhecer a evolução terrestre observando-a pelo ângulo da vida espiritual. Assim, o autor do Apocalipse nos conduziu, logo no início do seu livro, às alturas de cuja perspectiva o homem pode ver as imagens dos estados evolutivos futuros. Ô, Luiz, eu acho que você pulou um pedaço. Olha, vira a sua página, passa a página ao contrário. Nós estávamos aqui. Nessas lendas se esconde uma profunda sabedoria. Isso, eu fiquei totalmente perdida. Estou até agora procurando e não achei. Você virou a página. Volta para trás. Volta uma página para trás. Quando terminou o negócio do Loki, aqui, ó, não aparentava... Desculpa, é mesmo. Então agora, nesse pedaço tem um pedaço importante. Vamos voltar. Tá bom, voltando à página 110, né? Na segunda metade da evolução lunar, né? Nessas lendas se esconde uma profunda sabedoria. Nessas lendas se esconde uma profunda sabedoria. Só peço para me interromper antes, quando acontecer isso.
tá? Mas eu quis esperar que se fizesse um parágrafo ou respirasse, mas você estava tão empolgado, você foi indo. Eu também Sim. eu demorei para achar também onde é que era. Nessas lendas se esconde uma profunda sabedoria. Na lenda de Baldur e Loki, notamos em tudo essa sabedoria antiga, inclusive nos costumes ligados ao visco. Se os senhores as estudassem, constatariam que o que diz nelas provém de uma sabedoria muito antiga. Na segunda metade da evolução lunar chegou, portanto, o momento em que tanto os seres que se desenvolveram no Sol quanto os que se desenvolveram na Lua alcançaram o que deveriam alcançar durante o período da antiga Lua. Então eles se uniram novamente, como um único corpo, Sol e Lua, e fizeram juntos um trecho de seu desenvolvimento. Então se obscureceu esse estágio evolutivo, atravessando-se o estado puramente espiritual, que alguns costumam chamar de pralaya, e seguir alvoreceu o nosso estado evolutivo terrestre. Inicialmente, o novo corpo celeste que alvorecia não continha somente nossa substância terrena atual, mas também o que conseguiríamos caso juntássemos no imenso caldeirão a substância do Sol, da Terra e da Lua atuais. Mais ou menos assim é que podemos imaginar o estado evolutivo da nossa Terra, em seu início. Primeiro, ela é uma espécie de repetição do estado saturnino, depois do solar e depois do lunar. O que nos é especialmente importante é que, na realidade, o homem só se torna homem no sentido atual, na fase mediana da evolução terrestre. Também em nossa evolução terrestre devemos distinguir 7 estados. Nós estamos no quarto deles, sendo que 3 o precederam e 3 se seguirão. Esse quarto ciclo principal é aquele em que nosso gênero humano atual devia tornar-se homem. Assim como nos períodos de Saturno, do Sol e da Lua, determinadas entidades atingiram a etapa humana. Em Saturno, os Asuras, ou arqueus. No Sol, os arcanjos. E na Lua, os anjos. Sempre houve, também, entidades retardatárias. E assim houve também entidades que na Lua não puderam mais alcançar o nível humano. Trata-se dos anjos atrasados que somente agora, nos primeiros 3 períodos de desenvolvimento de nosso planeta terrestre, puderam alcançar sua etapa humana. O homem veio a alcançá-la no 4º período. Antes do homem, 3 outras entidades atravessaram a etapa humana na Terra. O próprio homem é, portanto, a 4ª das entidades que experimentam na Terra o nível humano. No momento da evolução cósmica, em que o homem está prestes a tornar-se homem, temos então todas as entidades que puderam atravessar a etapa humana em Saturno, Sol e Lua. Lua e Terra, como entidades, ora mais, ora menos avançadas que o homem. Porém, todas eram de natureza tal que podiam olhar retrospectivamente, recordar-se da etapa em que experimentaram o estado humano. Elas podiam baixar o olhar em direção ao homem que surgia e dizer a si mesmas: ele está se tornando agora o que nós já fomos. Portanto, nós o compreendemos, embora as condições tenham sido diferentes para nós. Por isso, elas podiam, do espaço cósmico e espiritual, guiar e regulamentar a evolução do homem. Então, desse estado humano que nós estamos agora, no estágio do Saturno estavam os arqueus. No estágio do Sol foram os arcanjos. E na Lua foram os anjos. Quer dizer, no momento, os anjos, os arcanjos, os arqueus estão todos em outros estágios. E nós estamos aqui. Quer dizer, no próximo estágio, nós estaremos onde os anjos estavam agora, na próxima encarnação da Lua. E assim sucessivamente. E quando nós subimos, então,
seria como dizer assim, a grosso modo, os animais vão ser humanos, as plantas vão ser animais, os minerais vão ser plantas. Quer dizer, sobe todo mundo, é uma escadinha. Dá para perceber isso, né? Então, ele agora está falando daqueles seres que, nesses vários momentos, Lua, Sol, Saturno, eram humanos e formavam, então eles podem nos entender. Eles podem entender os seres humanos agora. Isso vai virar, então, ele vai explicar que se forma, então, um grupo de seres que são esses que ele vai explicar agora. Entendeu? Seres arrecadados desses vários momentos em que esses vários seres passaram pelo estágio homem. Tá? Então, eles é que dizem, olha, eles é que dizem, ele está falando de nós, ele está se tornando agora o que nós já fomos, eles já foram homem, portanto, nós o compreendemos, embora as condições tenham sido diferentes para nós. Quer dizer, quando você é homem no estágio de Saturno, as condições são completamente diferentes. Na Terra, você tem onde pisar, em Saturno não tinha. No caso, a gente tem Árima e Lúcifer. Esses são outros seres, né, Gui? Não Esses são seres decaídos, né? Lúcifer decaiu na Lua e Árima no Sol, né? São seres atrasados, né? De outras... são todos atrasados. Né? É que nesse quarto estágio que a gente está, o que a gente tem de diferente dos 3 anteriores é que a gente tem agora a presença de Lúcifer e Árima aqui. Não, não é a presença, eles não estão encarnados. A atuação. Nós temos a atuação. Nós temos eles, assim, eles estão de olho na gente, entendeu? Mas não tem nenhum desses encarnados. Né? Não tem. Sim, mas eles nunca estiveram encarnados na Terra. Árima nunca encarnou. E a gente pode dizer assim que a sociedade evoluiu tanto, o homem evoluiu a maneira dessa atuação, né, como consequência dessa atuação. Eles aí, aquela história, né, da serpente do paraíso, né, que por um lado ele veio nos atrapalhar, mas por atrapalhar Deus, né? Mas por outro lado ele nos deu a possibilidade de adquirir a sabedoria, de reconhecer entre o bem e o mal, né? O livre-arbítrio. Mas assim, a consequência espiritual é o afastamento desse divino. Basicamente é isso, né? Essa atuação quer, no final, que o homem se sinta Deus e se separe disso tudo aí. O Lúcifer quer que o homem que fique luciférico, né? Se sinta Deus, quer dizer, fazer dele. Ele quer fazer uma horda só de Lúcifers, né? Ele quer fazer uma nação, né? E o outro quer o Árima não, o Árima quer escravizar. A coisa do Árima é escravizar o homem. A manipulação. Manipular mais para baixo, né? É uma manipulação para ele ficar a serviço dele, né? Da tecnologia, das coisas. Ele rebaixa a consciência, o homem não tem mais eu, fica só ali, feito um autônomo, né? Só fazendo as coisas. A própria alimentação ultraprocessada tem como fundamento isso, esse botamento Vê que é tudo E já o Lúcifer, não. O Lúcifer é perder a consciência para cima, desonde, entendeu? Você quer ficar só naquela glória lá, no esplendor, né? Você quer ficar no esplendor, né? No transe, né? Nem trabalhar, nem nada, porque o outro ainda quer que todo mundo trabalhe, né? Esse não, cada um quer, a polaridade, né? O máximo da consciência, quer dizer, o máximo da densificação, e o outro é o máximo da vaidade, quer dizer, das sensações do corpo astral, né? Sensações do corpo astral, aquele borbulhando e nada. Do desencarne, né? O desencarne,
Eu tenho uma pergunta bem filosófica, né? Afinal, o que Deus quer, então? Então, assim, ele quer que a gente, com o nosso esforço, que a gente consiga superar as artimanhas tanto de Ariman como de Lúcifer, né? Não é isso? Eu assisti uma aula. Eu assisti uma aula muito bonita essa semana do professor Ricardo Gelman, que deu no nosso curso lá na Toré, e ele deu uma explicação maravilhosa sobre a visão antroposófica desse aspecto. Então, ele diz justamente que o aspecto da visão antroposófica é assim, que, por exemplo, o darwinismo, o aspecto é que o homem evolui para cumprir, até que ele vai cumprir algo, né, em direção à própria evolução, né, ao engrandecimento da raça, da espécie. E a visão antroposófica não é essa. Já há um plano, o plano de Deus, já há um plano superior para o homem. Ele lá já sabe onde a gente vai chegar. O que nós temos que fazer é ir chegando. No momento da nossa evolução, nós não estamos evoluindo assim, adoidado. A gente está cumprindo o plano divino, entendeu? É a obrigação de cada um de nós evoluir, 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 entendeu? Assim como como a criança, não é assim? Já tem um plano de ser um homem. Então, aí nasce o dente, nasce o cabelo, nasce a unha, entendeu? Vai evoluindo na própria, você vê, dentro da própria gravidez, né, da gestação, ele vai adquirindo a biologia, vai evoluindo, entre um órgão, entra outro, aí nasce, aí respira, aí cresce, aí vai evoluindo. Então, mas aquilo já tem um projeto, já é para ser homem. Não é que ele vai evoluindo, não sabe o que vai dar. A gente sabe em que a gente vai dar. Quer dizer, existe um grande projeto. Nós estamos só tentando cumprir esta etapa assim. Por exemplo, você quer ser médico, você sabe que lá na frente você vai ser médico. Então, você faz vestibular, entra no primeiro ano, você sabe, as matérias são para te preparar para o segundo ano, as matérias são para te preparar para o terceiro ano. É tudo numa escalada, mas o plano já está feito. Não é à toa. Já existe um plano. Faz sentido para vocês essa imagem? Para mim faz total. E para você, Célia? Eu também acho que existe um plano, mas o caminho cada um tem que... E o tempo é de cada um. Então, aí é o livre-arbítrio, entendeu? E é de quem ninguém leva ninguém. Ninguém leva ninguém. Ninguém leva ninguém. Não tem como. Tem converter. Não tem. Ou você cai na sua consciência que é isso que você precisa, ou então tem desculpa para tudo, né? E para você, Gui, faz sentido? Eu vejo assim, que tem um plano coletivo e tem um plano individual. Então, assim, se cada um cumprir com a sua parte individual, esse plano coletivo se realiza. Isso, né? isso. Assim, agora, eu vejo assim que o caminho está muito bem traçado, porque é um caminho bipolar, né? Assim, não tem 50 tons de cinza aqui no meio, porque a gente é humano, né? Nós vivemos esses 50 tons, a gente não consegue viver polaridade, então é muito difícil você ser totalmente iluminado e achar que você vai transcender e tudo mais. Porque eu vejo que as pessoas que estão preparadas nem falam sobre isso, nem ficam, né, estão lá já. Então, a gente que está em busca tem um lado muito simples de escolher, né? Eu vejo, pelo menos, para mim, é muito simples escolher qual lado, né? Porque tem um lado aí que você fala, isso aqui não dá para seguir. Mas aí tem Lúcifer e Ariman o tempo inteiro jogando fumaça nos nossos olhos. Está muito claro desde que Lúcifer e Ariman, que aí eles ficam.
jogando, Mas, fumando, Mayora, eu vejo que as pessoas jogando. que estão com essa clareza, elas não têm mais essa dúvida, sabe? Acho que elas seguem um caminho mais simples, assim, muito menor, muito menos ligado a realizações grandiosas. Ninguém quer mostrar muita coisa. Tá cada um aquele trabalho de formiguinha, cada grão de arroz que importa. Trabalha de Mas, formiguinha. Luiz, eu vou te falar uma coisa. No meio dos antropósofos, nossa, é tão forte as vaidades e os egos. Nossa, isso Por que eu ia falar. exemplo, é uma coisa que a gente pode... Porque ninguém está falando de, vamos supor, de coisas mais grosseiras, matar, roubar, sei lá, coisa assim, entendeu? Mas a vaidade, ela vai subir. Então, tem pessoas que estão lá no máximo, sei lá, que a vida toda dedicada e que, como você falou, estão lá na frente. E daí você percebe, às vezes, numa fala... Bom, você ia falar, Mari, você vai falar melhor do que eu, mas é muito forte, a gente percebe isso, não é? Mas isso é o grande perigo e o grande pecado dos líderes. A gente está vendo agora aí o que está acontecendo com a vaidade no mundo. Alguém que está simplesmente... Isso daí é de Lúcifer, então é numa sutileza, sabe, né? É numa sutileza que então, você tem toda a razão. E eu acho, sim, que não é só na antroposofia. Todas as grandes correntes têm esses líderes que se consideram que sabem mais do que os outros. Nem sempre são. Nem sempre são. Todos concordam. Entendeu? E aí é o pecado principal até do Papa. Vocês viram esse filme que se chama Concílio? Concílio? Nossa, fala muito disso. É um filme que é novo, ele concorreu ao Oscar, né? Nossa, eu vou assistir, eu não conheço. Chama Concílio, é sobre isso, o Papa que morre e tem uma votação. E os grandes jogos, assim, você vê quem está lá pelo ego. Aí tem essa vaidade, sabe, de querer ser Papa. Você já imaginou? Ser Papa, o que é? Entendeu? É o máximo que você pode conseguir na vida. Né? Digamos, né? Mas é muito bonito, porque assim, o jogo, e às vezes a pessoa pensa que não está sendo vaidosa, e está. Esse filme chama-se O Conclave. É o conclave, então não é o concílio. É o conclave. Ai, obrigada, Luiz. Eu ia ficar procurando e não ia encontrar. Obrigada, Luiz. Está trocando as coisas. Aí, outra coisa que eu quero dizer é que o bonito da velhice, sabe, Glória, é que a primeira coisa que começa a sumir são as vaidades, entendeu? Porque você começa a não ter mais as cabeças que você tinha, você começa a não ter o corpo que você tinha, você começa a não ter nada do que você tinha. E o grande problema da velhice é isso, é ir aceitando que você está decaindo fisicamente, entendeu? E aí você vê todo o creme para ruga, para não sei o quê, tudo para evitar que você decaia, entendeu? Aí é a coisa do materialismo, né? Você está decaindo na matéria, mas você não é feito de matéria, entendeu? Você tem outra coisa dentro de você que pode não estar decaindo, mas a vaidade humana é muito forte. Mas o ego não tem idade, né? O ego não tem idade. Então, assim, a gente vê que mais na infância, isso daí se revela de uma maneira mais espontânea. Mas você vê alguém que tenha um certo nível assim, pelas suas vivências e pelo seu conhecimento, atingir um certo nível de poder dentro de uma instituição antroposófica e o cara ficar cantando de galo. E isso é a coisa mais normal que em todas. Eu não conheço uma que tenha alguém que não tenha alguém cantando de galo. Não, existem pessoas muito bacanas, eu conheço pessoas muito bacanas.
Isso. Mas, assim, essas não tem nem É um telefone risco. É um celular. risco de cair. Sabe o que eu acho? Tem coisas, vamos supor. Eu li isso também em algum lugar. Quando a gente pega alguém que entende muito e que nos ajuda muito a entender a antroposofia, falando da antroposofia, por exemplo, né? Então, daí você fica grato, e se fica grato, e você fica, sei lá, eu vou falar um termo chucro que não estou pensando, fica babando o ovo na pessoa, porque realmente você sente que ela te ajuda tanto com o que ela explica e tudo. E falaram que isso pode fazer muito mal para a pessoa, porque pode estimular nela a vaidade. Então, para tudo tem uma medida. Então, vamos supor, nossa, Mary, você ajuda muito, obrigada, mas a gente tem que cuidar, e você também, Mary, por exemplo, esse grupo, para ter uma medida do que vai ser aceitável, do que você aceita, mas a gente vai te dar um presente, mas nem sabe o que é, porque uma joia é pouco, não sei o que é pouco, o mundo é pouco, porque é muito... e daí a pessoa, de repente, ela não consegue, né? É uma aprovação. Fica sendo uma aprovação para a pessoa. Se você fica se achando que você tem preço, já está complicado, né? Pois é. Já está complicado. Se você achando que meu preço está baixo, você está numa vibe já ruim, tá certo? Porque eu lembro num grupão que a Ana Paula Cury coordenava, as pessoas iam procurando e daí um presente, daí era e passava a vaca. Não, tem que ser mais, tem que ser mais. E a Ana Paula, uma vez até ela falou, gente, cuidado, porque é uma coisa que pode interferir negativamente. Ana Paula é uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela há anos, ela era jovem. Então, ela precisa ter muito cuidado, porque ela tem muita luz. E ela tem aquilo que atrai pessoas. A pessoa muito luminosa, muito iluminada, ela atrai, assim, ela é feita assim, uma lâmpada com a vela atraindo como chama isso? Os seres que ficam ali em volta da vela, da luz. E aí é perigoso para ela. Ela precisa se cuidar. Isso que eu falo. Então é nesse sentido, Luiz, que as pessoas sabem o que tem que fazer, mas está num nível que, de repente, pode pimba, né? Uma coisa que eu acho muito bonita, numa coisa assim. Uma coisa que eu acho muito bonita na Ana Paula é porque eu a conheço desde jovem e tem uma coisa muito bonita. Ela sabe que ela tem uma missão. Ela sabe que a missão dela é essa. E aí ela trabalha sempre na direção da missão dela, que ela sabe que tem. Todo mundo que conhece ela desde jovem sabia que ela tinha, porque ela já era especial e já tinha um entendimento especial. Então, eu acho que ela está dirigindo, porque o problema é você também ficar com tanto medo da vaidade, com tanto medo de tudo que não faz nada, fica parado, entendeu? Para não se vai descer. Não, você tem uma missão, você tem que fazer e tem que aguentar. Você tem que aguentar. Você tem que aguentar isso. Babação de ovo, entendeu? Tem que aguentar. Vai fazer o quê? Faz parte do ser humano, entendeu? Faz parte do jogo. Aí você vai deixar de fazer a tarefa que você tem que fazer só porque você vai ficar muito visível, aí todo mundo vai te ver e vai te julgar. Vai te julgar. Como é que pode uma pessoa tão evoluída fazer tal e tal coisa, ou usar tal e tal coisa, ou cortar o cabelo desse jeito? Ou sei lá, sempre tem alguém. Como diria o Steiner, que os atrasados da Lua, sempre tem um atrasado da Lua que fica invejando. Tem os invejosos, tá certo? Que tem sempre... Exato. Quer dizer, então, esse jogo é assim, esse jogo é o jogo humano, é o jogo que tem que jogar. Sempre vai ser os invejosos, sempre vai ter os brilhantes, sempre vai ter os opacos, e os que dão certo, os que não dão. E aí é o karma de cada um, tá certo? E se você vem com a missão que você tem que fazer, você vai deixar os outros te atrapalharem, porque eles podem te
pôr vaidade em você, podem jogar um semente da vaidade, você que se vire Não. e lide com aquilo, tá certo? Porque você, senão você nem sai na rua, porque tudo você pode ser atraído, alguém pode ficar com inveja, alguém pode atrair não sei o quê. É assim mesmo, a vida é assim. Mas, gente, pessoal, acho que culturalmente, aqui no Brasil, a gente lida bem com a vaidade. Tá? Você acha? Não, assim, eu digo em termos popular, porque as pessoas se encontram, se reúnem, são pessoas que vivenciam vida fora da família e tudo mais, assim, naturalmente na cultura brasileira. Só que quando você pega esses ambientes mais requintados e uma coisa um pouquinho mais elaborada, o Brasil Nobreza, né? Ela chama pega nobreza. mesmo. É típico do Brasil. Eu acho que o brasileiro, ele é vaidoso. Ele tem uma coisa de vaidade. Aconteceu comigo uma coisa muito interessante. Eu estava na Suíça, e aí passando... E tinha, assim, uma feirazinha local, uma festividadezinha, na cidadezinha pequena, e aí tinha, assim, num canto, umas pessoas fazendo uma batucada, entendeu? Tocando uma música. E, cara, meia dúzia de brasileiros batendo lá numa lata e dançando e cantando. Eu não me lembro, era uma música conhecida de carnaval. E eu sentei com meu marido meio assim na esquina, num banco que tinha, e fiquei escutando a música brasileira, né? Aí fiquei assim, cantarolando, não sei o que e tal. E você sabe, você ouve música brasileira, você já começa, né? Balançar o pé, a cabeça e tal. É impossível, não, assim. Dá aquela saudade, né? Aí sentou-se uma senhora, mais ou menos da nossa idade, do outro lado do banco, e falou assim: quem são essas pessoas? Porque meu marido é estrangeiro. Ela falou com ele, viu que ele não era, né? Aí ele disse: não, são brasileiros. Aí eu falei: eu sou brasileira também. Isso é música brasileira. Eu me animei toda, né? Aí ela olhou para mim assim, bem frio, me jogou um balde de água fria. Falou assim: ah, que país é esse maravilhoso que a pessoa tem orgulho de dizer? O meu país, ninguém tem orgulho de dizer eu sou não sei o quê, entendeu? Que ela estava com inveja mesmo, entendeu? Dessa animação, só porque está uma batucada ali, você já dizer: eu sou brasileira, essa música é brasileira. A gente tem essa coisa, a gente tem orgulho da nossa cultura, da nossa maneira de ser, da nossa alegria. Faz parte da nossa alma, né? Nossa alma é meia luciférica, né? Nossa alma, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado. E muito cuidado quase que com a polaridade, né? Com a polaridade, com o arimânico, né? Esse é que pode nos pegar, né? Porque Lúcifer, a gente conhece os truques, né? A gente sabe, é só tocar um tambor ali na esquina que a gente começa a dançar. É muito fácil, Lúcifer, para nós. Agora, a Arima é mais perigoso, né? Porque aí fica todo mundo se sentindo assim muito esperto, muito culto, só porque sabe mexer no computador, só porque sabe fazer umas coisas arimânicas, entendeu? Já fica se achando superior aos luciféricos, entendeu? Aí é que mas mora não o lê o perigo. manual, aí, ó. Se não lê o manual, não sabe de verdade. O que é? Não sabe para que serve cada coisa, não. Mas nós estamos aqui nos tempos da verdade, como diz o Steiner, né? Agora que vamos ver quem que é o quê, né? Agora que vai ser os atrasados e os verdadeiros aqui, não é? Bom, vamos ver se a gente acaba esse capítulo? Vamos. Somemos quantas entidades desse tipo podem olhar para trás, para sua etapa humana, e ter compreensão em relação ao homem que nascia. 7 da evolução saturnina, mais 7 da etapa solar, mais 7 da lunar, mais 3 da evolução terrestre. Temos, assim, 24 entidades, 24 seres humanos baixam o olhar em direção ao homem atual. Trata-se das entidades que, com toda razão, denominamos os reguladores da evolução, os reguladores do tempo. O tempo está conectado à evolução. Elas são os 24 anciãos que encontramos no Apocalipse de João.
São as mesmas entidades que nos são descritas ao nos acercarmos do enigma dos 7 selos. Elas nos são descritas como os verdadeiros guias dos destinos, mas o autêntico alfa e ômega, ponto. Assim também, reencontramos os 24 anciãos e vemos como o escritor do Apocalipse, tendo descrito nesse importante documento, incluiu secreta e maravilhosamente em suas imagens o que nós próprios podemos encontrar com base na observação da evolução espiritual do cosmos. No entanto, em cada etapa ficaram para isso foi o que você já leu. Então, agora só falta que temos agora uma boa base. Não, eu vou... você vai ler? Tá bom. Vou continuar. É. Tanto em cada etapa ficaram para trás certas entidades, de forma que os seres atrasados de Saturno se tornaram no Sol os primeiros germes do reino animal atual, e na Lua os seres atrasados do Sol se tornaram os primeiros germes do atual reino vegetal. Somente na Terra surge, como etapa evolutiva, o reino mineral. Já ressaltamos que na Lua ainda não existia reino mineral. Na Lua ainda não teria sido possível caminhar sobre as rochas. Na fase em que os homens atuais começaram a percorrer sua etapa humana, do corpo cósmico, que então se encontrava entre a substância da Lua e a substância atual, surgiram as massas minerais, os primeiros cristais. Este foi o momento em que despontou o reino mineral. Os senhores encontram esse despontar descrito de forma realmente única no Apocalipse de João, onde este diz: e tudo estava cristalizado ao redor do trono, como um mar vítreo. Esse mar vítreo nos deve indicar o despontar, o geminar do reino mineral e sua primeira feição. Assim, no Apocalipse de João, vemos também indicado esse mistério da evolução cósmica. Com isso, também aprendemos a reconhecer que, até certo ponto, o autor de Apocalipse, em suas poderosas imagens, não quer apresentar-nos senão o fato de podermos, nós mesmos, conhecer a evolução terrestre, observando-a pelo ângulo da vida espiritual. Assim, o autor do Apocalipse nos conduziu, logo no início do seu livro, às alturas de cuja perspectiva o homem pode ver as imagens dos estados evolutivos futuros. Temos agora uma boa base para retornar o que já chegamos a conhecer como as primeiras épocas da futura evolução da humanidade. Como observação intermediária, lançamos um olhar ao passado, até o momento em que o ser humano está pronto para tornar-se homem, surgindo então o reino mineral. Vemos agora como as coisas prosseguem até a nossa época e futuro adentro. Encontraremos a ligação com o mistério dos 7 selos e seu rompimento, até serem invertidas as taças da ira. Fim do 5º capítulo. E aí, no 6º capítulo, temos ainda mais 40 minutos, ainda dá para ler bastante. Tá? Então, vamos começar o 6º capítulo, não é? Tá. Vamos lá, página 113. O homem nos períodos lemúrico e atlântico, os mistérios do Gólgota. É costume generalizado na ciência materialista, com exceção de alguns estudiosos que ultimamente se decidiram por outra explicação, descrever o nascimento do nosso atual sistema solar como tendo sido ocasionado por uma espécie de nebulosa primordial. Teria ocupado o espaço até os confins de Netuno, ou seja, até a órbita do planeta mais externo do nosso sistema solar. Aí, no caso, ele ainda não conhecia Plutão e nem Urano. Pelo visto, né? Leia aqui embaixo, Gui. Aqui, ó, em 1930 foi descoberto Plutão. Então, Urano já tinha. Isso, Urano e Netuno são isso. Considerando o planeta mais externo do sistema solar até 2006. Aí ele foi considerado planeta não. Tudo bem. Presume-se que daquela nebulosa se haveria formado, pouco a pouco, por um processo de condensação, o nosso Sol e os planetas que giram ao seu redor. Como foi dito a algumas pessoas que têm hoje uma concepção um pouco diferente, mas mesmo essas tão pouco
dizem algo de importante para nós. Estamos sob o solo de uma cosmovisão espiritual. Pois bem, assim se teriam condensado o nosso Sol e os planetas que giram ao seu redor. Com relação a isso, nas escolas se dava, como ainda hoje se dá, um exemplo engraçado, que deveria tornar evidente como todo o sistema planetário pôde surgir mediante um movimento circular. Toma-se uma substância oleosa, que flutua na água, e dá-se a ela uma forma esférica. Depois corta-se uma folhinha, da qual se rompe a esfera oleosa em sua linha equatorial, de modo a dividi-la em duas partes. A de cima se espeta num alfinete, pondo depois o conjunto a flutuar na água. Fazendo-se girar a esfera, vê-se como logo a gota se separa e gira ao redor da esfera maior, como um corpo estranho, e como em seguida se separa uma segunda, depois uma terceira gota, e no fim permanece no meio uma gota maior ao redor, da qual giram muitas outras gotas menores. O sistema planetário é em miniatura, é o que se diz. Por quem opina-se, então? Nosso sistema solar não poderia ter nascido, em dado momento, de uma nebulosa primordial, graças ao tal movimento rotativo, se agora se pode reproduzir um tal sistema solar em miniatura. Normalmente, essa comparação parece muito esclarecedora às pessoas, e agora elas compreendem como, outrora, da nebulosa primordial se separaram Saturno, Júpiter, Marte, Terra, Vênus, Mercúrio. Porém, toda a história, não somente a metáfora, mas principalmente toda a teoria, provém da sufocante estreiteza de todo o pensar atual, em que os interessados, às vezes homens muito eruditos, ao propor essa comparação de modo tão evidente, esquecem-se somente uma coisa, que eles próprios estão presentes e de cima fazem girar o alfinete. Esquecer-se de si mesmo em determinados setores da vida é muito bom, mas nesse caso, justamente, na pessoa do experimentador, é esquecida a coisa mais importante, sem a qual a gota de óleo jamais geraria. O cientista, munido de tal superstição, denominado sistema de Cantor-Laplace, deveria, ao menos, ser um pouco consequente ao pensar. Deveria, ao menos, presumir que, nesse caso, um ser qualquer deveria ter colocado no espaço cósmico uma cadeira gigantesca, para depois colocar-se em movimento um eixo gigantesco. Caberia pressupor-se ao menos isto. Mas o pensar humano foi pouco a pouco habituando-se a considerar somente no âmbito material, não percebendo mais a contradição dessa metáfora. No assim chamado sistema Cantor-Laplace, há, de fato, certa verdade, embora tal verdade seja diferente de como a apresenta a explicação materialista. Nele existe certa verdade, porque ao olhar clarividente, tudo que está contido no nosso atual sistema solar aparece realmente como tendo surgido de uma massa nebulosa primordial. Para quem realmente sabe pesquisar na história, torna-se claro que o lado bom da hipótese de Cantor-Laplace deriva das tradições ocultas. Isto foi esquecido quando a palavra ocultismo se tornou algo tão temido quanto o bicho-papão é temido pelas crianças. Porém, o que realmente aconteceu por ocasião da formação do nosso sistema solar não aconteceu sem a influência das entidades e potências espirituais. A matéria nada faz sem que seres espirituais estejam por trás dela. Iríamos muito longe se hoje, partindo de tudo o que foi exposto ontem, quiséssemos deter-nos em explicar todo o sistema solar. Deixaremos de considerar, portanto, planetas como Saturno, Júpiter e assim por diante, tendo em vista o que é de importância, sobretudo para a nossa vida e para a evolução humana. Outrora, houve de fato uma tal nebulosa primordial, onde existiam
como que dissolvidas todas as partes do nosso sistema solar, ponto. Porém, ligadas a essa nebulosa primordial, fazendo parte dela, havia as entidades que viemos a conhecer ao longo das considerações de ontem. A essa nebulosa cósmica estavam, por exemplo, conectados a todos os seres que nos 24 períodos haviam experimentado o estado humano. Além disso, a ela estavam ligadas ainda outras entidades. Todas viviam nessa nebulosa primordial, que, no entanto, não passa de uma fantástica abstração, quando não é pensado em conexão com tais entidades. Do modo como a imagino químico-materialista, é impossível. De tal maneira, só existem pensamentos, separados da realidade. Na realidade, em sua existência, ela é habitada por uma série de entidades espirituais, pois quando aquela nebulosa primordial despontou para a nossa nova visibilidade, estavam unidas a ela todas as entidades que outrora habitavam o antigo Saturno, tendo assim experimentado os diversos estados evolutivos através do Sol e da Lua, até chegar à Terra. Quando, por assim dizer, surge a nebulosa primordial terrestre, depois de uma longa pausa intermediária. Também estavam ligadas a essa nebulosa primordial as outras entidades que só viemos a conhecer no Sol. E essas entidades, o coro inteiro que permeava a nebulosa primordial, são justamente as que produziam os movimentos, pois são entidades que criam o seu próprio cenário. Segue? Vocês estão entendendo isso que ele está explicando? Ele está voltando outra vez para a ciência oculta, explicando aqueles movimentos da criação do mundo, desde o primeiro, Saturno, gasoso, depois o Sol, que é ígneo, depois a Lua. Então, ele está repetindo, dizendo que todos esses ciclos, né, eles estão todos, o que ele quer dizer é que a matéria, assim como aquela mancha não gira sem o alfinete espetado, a matéria também não gira sem as entidades espirituais, né? Então, além de nós humanos, tem as entidades espirituais. Mesmo quando nós não estamos, elas estão lá o tempo inteiro segurando as coisas, né? Então, isso é que é o grande projeto, né, gente? Aquele projeto que a gente estava falando, né? Tudo isso faz parte daquele grande projeto, né? Acho que alguém tem alguma dúvida? Eu tenho. A minha formação é geografia. Assim, Concretão. porque assim, eu acho difícil de engolir duas coisas. Uma coisa é ele afirmar aquilo da ciência, o que, na verdade, a ciência afirma da antroposofia, que eles vivem num estado imaginário, né? Então, assim, ele está falando que a ciência também vive nesse estágio de fantasia, né? Então, seria mais ou menos o mesmo argumento. É uma coisa que me incomoda. A segunda coisa que me incomoda, aí no fato, é o seguinte: eu entendo a Terra como um ser conectado a cada indivíduo. E eu acho que tem uma conexão forte. Se você tem um pouquinho de sensibilidade, você percebe. Não Ele só está pelos sendo diferente, né? Que ele está dizendo tudo. Não sei, mas uma coisa é dizer que a Terra só gira em torno do Sol por causa da presença do homem. Não. Uai, Ele é o que está escrito aqui, que o cientista ele se esquece da presença dele. Esse sistema todo... Não é isso que ele quer dizer. Da presença dele, que girou o alfinete para fazer aquele negócio girar. Que ele foi o motor, ele foi o ser espiritual ali. É isso que ele está dizendo. O cientista se esquece da presença dele. Sem ele girar o alfinete, ele falou o cientista, mas na realidade ele deveria ter dizer: a pessoa que está fazendo o projeto se esquece que ele é o agente. Entendeu?
Se esquece que ele é o agente, ele que põe a força ali. Você observa o fenômeno e diz, a força faz girar, e tem uma força centrípeta, faz aqueles movimentos, e todos ficam fazendo. Ai, que maravilha! Então isso deve ter acontecido também no Big Bang. Aí a pergunta do Steiner, mas aqui a força é sua, foi você que pôs. E porque, na lá, verdade, quem pôs lá? Aí a pergunta é, quem pôs lá? Tem que ter, tem que ter alguém que criou a força. A força veio de algum lugar. E aqui ele está dizendo, é porque sempre tem os seres espirituais lá. Assim como nós aqui na Terra podemos repetir o fenômeno porque nós fazemos aquele papel. É isso que ele está dizendo. Entendi. Agora eu entendi. Entendeu? É assim, é assim. Né? Então, é bom ter em grupo que a gente vai esclarecendo, né? Sim. A compreensão, não é? Isso tem muito a ver, sabe com o quê? Isso que o Steiner diz aqui, tem muito a ver com a nova física quântica, aquilo que diz assim, o ruflar de uma borboleta. Foi assim que eles descobriram a física quântica. O ruflar de uma borboleta em Londres provoca um terremoto em Nova York. Porque eles começaram, o que eles começaram a observar, que quando eles faziam uma prova, um teste, qualquer teste químico ou físico, dependendo de quem manipulava, o resultado mudava. Eles começaram a receber. Então, eles começaram a observar que a pessoa tinha uma influência energética. Mas isso você está falando no nível atômico. Atômico, é. Mas, meu filho, nós estamos aqui num nível que o atômico ou o sideral é a mesma coisa, o macro e o micro. Não, eu sei, mas assim, é que você no macro, ele tem forças que determinam então, por exemplo, a gravidade, por exemplo, por mais que você pense que a coisa vai voar, a coisa não voa. É diferente, as densidades, né? Aí isso então, depois no você vai nível explicar. atômico, você pode alterar, ou melhor, você pode induzir resultados, né? Foi isso que é descrito ali na física quântica, né? Que você pode... É previsível o resultado de acordo com o observador. O observador espera uma coisa, ele acaba obtendo isso. E um pouco, quando ele fala aqui das densidades, repare, cada uma tem uma energia. Uma é a do movimento, outra é a da personalidade. É a mesma coisa, eles são observadores do processo. E eles influenciam. Gente, é a mesma coisa. Vocês não percebem? Você está percebendo? É a mesma coisa que ele está falando. É uma experiência feita por mim, pela Glória, pela Célia. Vai dar resultados diferentes. A gente que pinta sabe disso. Eu já fiz essa experiência no meu consultório, no meu ateliê. Eu botei no meio, porque a gente tinha dúvida. É isso, aquilo. Não. A mesma tinta no meio e 3 pessoas pintando. Sai uma cor diferente. Sai um tom de azul diferente, sai um tom de vermelho, conforme a energia da pessoa. Se a pessoa está mais fraca, tem a ver com etérico, tem a ver com astral. Aí você pode, por isso a terapia artística vai fazendo diagnósticos, porque não sai a mesma cor. Se fosse um robô, saía, mas o ser humano não sai a mesma cor. É teste que eu já fiz lá. A mesma tinta, a mesma água, o mesmo pincel, tudo igual. Seres humanos diferentes. Sai diferente. Fantástico, não é? Eu acho que assim, é isso que ele está falando. Quer dizer, conforme, então, essas entidades que estão ali doando no Versaturno, vocês viram, eu fiz aquele desenho lá, aquela mandalinha, mostrando. Cada um doa uma energia. Entendeu? Então, vai ficando, a experiência vai se modificando, cada uma entra.
o ser do movimento, aí já começa a movimentar. O ser do calor, esquenta, entendeu? A cada um vai dando uma coisa, né? O ser da personalidade, cada moleculinha vai se sentir, se reconhece como si próprio. O que é a personalidade? É você se reconhecer como si próprio. Eu sou eu. Né? Você está no elevador lá apertado, tudo misturado. Não, mas eu sou eu estou aqui, a minha pele é o meu limite. Tá? Então, isso foi doado por um ser espiritual. Será que as sardinhas na lata sabem quem são? Não sabem, entendeu? Elas não têm eu. As vacas num rebanho têm essa consciência, eu sou eu. Não sei, queria fazer experiências, né? Os peixes num cardume. Mas o homem sabe, no elevador apertadinho ali, eu sou eu sou essa daqui, de blusa laranja. Entendeu? Então, isso é que é a diferença dessa doação. Por que é tão diferente? Porque naquela massa cósmica, aquela nebulosa se fazendo, entraram as entidades, cada uma jogando a sua energia. E dali, então, foi se tornando aquele projeto. O projeto é esse. O projeto é esse. Né? Aliás, eu acho que a gente podia parar aqui, né, Gui? Está em cenário? Sim. Eu queria falar uma coisinha aqui com vocês, conosco. É assim, lendo tudo isso aqui, eu estou chegando assim num outro conclusão, porque a gente está falando muito desse projeto humano, né? Esse projeto que a gente não sabe para que lado é. Né? A gente pensa que o projeto é pessoal e não é. A gente está metido num projeto de grupo, né? Como disse o Gui. Nós estamos aqui numa peça, né? Uma peça de teatro, cada um tem que fazer o seu papel, né? Muito bem feito. Né? E no meio disso, você ainda tem que evoluir. Você tem que fazer o seu papel e você tem que evoluir para a peça dar certo. Agora, no meio dessa crise mundial, que ficou muito clara essa semana, não sei se vocês estão acompanhando o que está se passando internacionalmente, não é? Nos outros países em torno de nós. Glória, você está no Brasil? Está, né? Está. Então, o que a gente percebe, eu fiquei pensando, eu estou nervosa, estou preocupada, porque eu tenho que ir para a Europa, eu não sei como é que vai ser, se vai ter guerra, se não vai. O pessoal lá já está fazendo kit de sobrevivência, já está tirando dinheiro do banco, eu tenho que pensar, né, se eu vou ou não vou e tal. Mas aí, quando eu leio isso aqui, que há um projeto, há uma planificação, e todos nós estamos nela, sabe que me dá uma tranquilidade, porque assim, isso, quantas guerras já se passaram? Quantas revoluções? Quantos imperadores e czares e generais já destruíram países inteiros, cidades inteiras, e aí a raça humana tem aquela força de refazer, não é? Então, refaz do nada, vem ali no meio do deserto, no meio não sei do que, refaz. Né? Então, aí que eu acredito no grande projeto. Né? Então, assim, me acalma ler isso aqui. Quando eu penso, pensar grande, sabe? Pensar maior. Né? Então, não se preocupar tanto com o que está acontecendo. Assim. É claro que tem que tomar cuidado, né? Para você, não, pelo menos, não piorar a situação do que já está. Mas tem que zelar também pelas coisas que você acha correta. Mas, assim, em termos de planeta, em termos de mundo, de guerra mundial, sabe, a gente não tem esses pralaias na Terra? Tem esses pralaias. Quem sabe a gente vai passar por um pralaia? Não é o fim, é uma etapa. Eu fico pensando aqui, ele está falando, aí vem um pralaia, e dá aquele vazio, daqui a pouco começa tudo de novo. Quem sabe a gente vai ter que ter esse pralaia, de dar assim, uma parada, assim, um freio.
Sabe aquele freio de emergência, assim, para acomodar, que o cara dá no ônibus, para todo mundo, aquele freio de acomodação, né? E Ô, Mary, fala, eu posso ler aquela oração, aquele verso de Micael rapidinho para gente? pode, está muito apropriado, pode, Ana, pode. Temos que erradicar da alma todo medo e temor do que o futuro possa trazer ao homem. Temos que adquirir serenidade em todos os sentimentos e pensamentos a respeito do futuro. Temos que olhar para frente com absoluta equanimidade para com tudo o que possa vir. Temos que pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Isto é parte do que temos que aprender nesta era. Viver em pura confiança, sem qualquer segurança na existência. Confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior, todas as manhãs e todas as noites. Vem Isso, muito de encontro, né, com isso, né, que muito você está falando, Veio a né? calhar. Isso, muito. É isso aí que isso é a sensação que eu tenho, sabe? A gente tem Isso que é ler o que você muito estava essa meditação. falando. Exatamente. Ter confiança que tem uma guiança maior, que nós fazemos parte de um projeto. Então, dinheiro está no banco, E que sei lá se quem vier vai um ficar para com Laia, ele. venham para Laia, né? Já Laia, vieram entendeu? anteriores, exato. A gente é pronto, tem que se sentir pronta para tudo isso, não é? Com as tarefas em dia, né? E pronta para enfrentar o que for, não é? É isso mesmo. Isso. Você põe, por favor, essa meditação no nosso grupo de WhatsApp para todos? Põe. Tá bom, põe agora. Muito obrigada. Aí todos nós podemos lembrar. Isso é uma meditação tão linda, precisa sempre lembrar de fazer, não é? Principalmente agora, eu acho. Temos que divulgar, fazer, mandar para os amigos, né, convidar, apesar que tem poucas pessoas conscientes do que está acontecendo. Eu converso com as pessoas e as pessoas ainda não caiu a ficha ainda, sabe? Não caiu a ficha. Mas daqui a pouco vai cair, porque não está fácil, não, né? As notícias internacionais estão muito difíceis, né? Está difícil. Mas aí a gente tem que... A gente não pode ficar achando que não vai tocar nada ao nosso país. Vai tocar, porque vai estar tocando tudo, o mundo todo. E as relações internacionais estão mudando, né? Então tem que mesmo meditar, ficar muito forte por dentro, esperando o que possa acontecer, que a gente nem sabe o que é, pode não acontecer nada, mas vai acontecer fora. Se tudo é assim, quando teve aquela guerra na Europa, todos nós não fomos afetados? Fomos, aqui no Brasil fomos. Faltou gasolina, faltou isso, faltou aquilo. Minha mãe contava, né? Todo mundo foi, né? Param o comércio internacional para, né? Diminui e tal. E as relações. Agora temos a internet, temos tudo, televisão, que tudo muito rápido, você fica sabendo de tudo. Nossa! Ontem, às 11 da noite, eu já estava sabendo que a Bolsa do Japão já tinha aberto, estourando. Quer dizer, ainda é amanhã. Eu digo, quer dizer, na noite anterior, a gente já está sabendo que a Austrália já está a Bolsa de Valores já caindo. Aí eu digo, nossa, amanhã de manhã, vamos dormir logo, que amanhã de manhã vai estar uma bomba por aqui. Não é? Então, que a gente vá em paz, com muita calma, com essa certeza que tem um plano maior para todos nós, não é? Que nós estamos numa outra qualidade de entendimento das coisas, não é? A gente está com outra, tentando, né, se desenvolver de uma outra forma, aquela coisa interior, né? Então,
que seja uma boa semana para todos. Vamos rezar agora a nossa oração, Luiz. Você quer falar alguma coisa? E no exterior. Eu entrei no meio. Ana quer dizer alguma coisa? Só dá boa tarde mesmo, porque eu entrei no meio, fiquei escutando, mas estava, na verdade, em movimento, aí não quis perturbar nada. Estou dando um alô. Depois você escuta a gravação, né? Depois eu revejo. Muito obrigada pela participação. Tá? Tchau. Quer falar alguma coisa, Gui, ainda? Então, vamos lá. Prece para os anjos da guarda, espíritos de suas almas, efetivos guardiões. Possam vossas asas levar o amor suplicante de minha alma aos seres humanos nas esferas, confiadas a vossos cuidados, para que, unido à vossa força, possa meu amor irradiar em auxílio das almas que ele amorosamente busca. Rudolf Steiner. E agora me ocorreu uma coisa, lendo aqui essa oração, nós também temos que carregar as pessoas que não acreditam, as pessoas que não creem, tão perto de nós, tantas pessoas que ainda acham que tem esse mundo materialista em volta de nós, né? Pessoas amigas, queridas, mas que ainda não foram tocadas, né, por esse conhecimento, né? Então, a gente tem que também dar conta disso, né? Carregar, assim, essa esperança por nós e por eles, né? Então, a gente, tudo é um trabalho espiritual, não é nada, não é falar, não é catequizar, não é falar nada, é orar. Vigiai e orai, só isso, mais nada. Vigiai e orai, rezar, né? E aí o mundo espiritual que dê conta. Porque a gente tem que fazer só a nossa pequena tarefa, né? Tá bom? Tá bom. Boa semana para vocês todos. Boa semana para todos. Tchau. Boa Tchau. semana. Tchau. Tchau, tchau.